Fala, gente, tudo bem? Mais uma entrevista com um especialista aqui na Superbid. Hoje a gente vai falar com a Priscila Perini, que disponibilizou o tempo dela para vir aqui e falar com a gente sobre leilão de imóveis, que ela é especialista sobre o assunto. Pri, super obrigado pela atenção. A gente tentou bastante convidar ela várias vezes aqui, que ela conseguiu abrir um tempinho na agenda para falar com a gente, né? Pri, tem muita gente que não te conhece, muito embora a gente seja do mercado e te conheça. Para quem não te conhece, conta um pouquinho da Pri. Bom, primeiro, obrigada aí pelo convite, uma honra participar aqui desse quadro com vocês. Meu nome é Priscila Perini, sou advogada especialista em leilão de imóvel. Tive meu primeiro contato com leilão, eu falo que foi uma sorte na vida, porque apesar de ser advogada, é um meio desconhecido até mesmo para quem faz parte do mundo jurídico. Então, em 2011, tive o primeiro contato logo no meu primeiro estágio na faculdade, lá no Rio de Janeiro. E foi ali que eu conheci os leilões de imóveis. Naquele momento eu entendi a oportunidade, né? Minha família já... minha mãe trabalha com o mercado imobiliário, então já tinha esse contato com os imóveis, vi a oportunidade do imóvel sendo leiloado com muito desconto. E aí entendi ali esse universo que é riquíssimo, né? E que tem grandes oportunidades de verdade. Putz, que bacana, legal. Tu é carioca ou não? Não sou carioca, Mas eu sou morou no paulista, Rio. mas morei a vida inteira no Rio. Ah, tá. E agora voltou para Agora São eu voltei Paulo? para São Paulo, tem 4 entendi. anos aqui. Bacana, muito bacana. Então vamos começar. O que eu fiz, Pri? Eu peguei várias perguntas que o pessoal mandou no blog pra gente e juntei para poder ter uma sequência lógica. Então facilita bastante aqui pra gente poder ter nessas dúvidas. E aí tem algumas dúvidas minhas também que eu tô colocando, eu tô curioso sobre alguns assuntos, né? O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante pra gente começar, para quem que é indicado o leilão de imóveis, né? Acho que esse é um ponto curioso, porque a Superbid a gente tem um monte de tipo de leilão. Você pode comprar desde uma câmerazinha, você pode comprar uma placa de vídeo. Inclusive, eu comprei uma placa de vídeo recente lá, fiquei feliz, paguei mais barato, né? Mas você tem um leilão de imóveis que tem um valor bem mais alto, né? Hoje, você como especialista, para quem que é indicado esse tipo de leilão? Tem 2 tipos de público para os leilões, né? Tanto o investidor, que é aquela pessoa que quer aproveitar o desconto oferecido e ganhar dinheiro em cima disso, é o que domina aí o mercado de leilão de imóvel. E também tem o público que quer morar no imóvel arrematado. Sim. Então tem lá uma oportunidade de comprar um imóvel para moradia pagando bem menos do que no mercado imobiliário tradicional. Comparando os 2 cenários, o público para moradia é muito inferior aos investidores. Realmente o mercado ainda é dominado pelos investidores. Olha que interessante. Então, assim, a grande maioria do público, ela tá indo lá para comprar, para investir, ou seja, para ganhar dinheiro naquilo, né? Exato. Isso é bem legal. Para ganhar com a revenda, ou também tem a estratégia de arrematar com desconto e deixar o imóvel alugado, gerando aquela renda passiva mensal. Interessante, né? E nesse caso, faz sentido só fazer isso para pessoa especialista que só faz, ou faz sentido como se fosse uma diversificação de receita ou de investimento, né? Ou seja, a pessoa hoje investe um pouco em CDB, um pouco em ações e também investe nesse tipo de situação, ou seja, em leilão de imóvel. Existe isso? Você vê isso de acontecer? Existe. Acho que faz muito sentido a diversificação, né? Hoje em dia a gente tem essa preocupação muito grande com diversificação de investimento e o leilão de imóvel entra como mais um braço de diversificação. Perfeito. E aí ele consegue aliar coisas que outros investimentos às vezes não conseguem, né? Se a gente tem um investimento que é muito seguro, às vezes ele é pouco rentável. Sim. Hoje em dia que a Selic está alta, a gente até consegue conciliar ali segurança com uma rentabilidade legalzinha. Ou a gente tem um investimento que pode ser muito rentável, mas tem um alto grau de risco. E aí o leilão de imóvel ele vem para conjugar os dois, né? Quando você tem o conhecimento necessário, sabe analisar tudo certinho, consegue conciliar a segurança com a alta rentabilidade. Então é uma ótima forma de diversificar investimento também. E é legal isso, se for ver, porque, por exemplo, uma diversificação de investimento é exatamente isso, é diversificar, né? E aí você fala, poxa, o leilão de imóveis, se você tem tempo, se você tem um pouco de paciência, você encontra oportunidades que você consegue alavancar muito. Exato. E mesmo com a Selic aí, com uma taxa meio alta, né? Mas talvez seja difícil você conseguir alguma coisa parecida com quando a gente vê as oportunidades de leilão. Eu mesmo estou no site lá olhando e falo, nossa, esse daqui, meu Deus, vamos tentar, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Exato. A rentabilidade do leilão, ainda hoje que a Selic está alta, é muito superior à Selic. Se for para entrar em um leilão para conseguir a mesma coisa que você consegue lá com a taxa Selic, investimento de renda fixa, não faz sentido, né? Então, a gente realmente busca rentabilidade bem maior e é completamente possível, né? Porque você consegue comprar um imóvel com muito desconto. Então, você tem uma margem ali significativa de lucro, ainda considerando todos os gastos envolvidos da arrematação até a venda. Entendi, perfeito. Pri, uma dúvida que a gente tem aqui. Muita gente, tipo, que já acompanha a Superbid sabe o que é um leilão, mas eu recebi muita pergunta, porque o nosso blog tem acesso de um público enorme que a gente escreve de vários assuntos ali relacionados com leilão. E aí o pessoal fala, não só com leilão, mas com imóveis, tá? Mas assim, o pessoal pergunta, mas o que é exatamente esse leilão de imóveis? Ó, tem uma pergunta que eu achei muito curiosa, que é assim, o que é um leilão de imóveis? Como funciona exatamente? Ou seja, o pessoal está na dúvida, no sentido de
Como que funciona esse leilão? Por que o imóvel, o apartamento, por exemplo, ele vai para leilão? O que acontece nesse caso? Conta pra gente, porque é que nem um carro, né? Você fala, poxa, por que o carro vai para leilão? Às vezes você fala, porque tá batido, ou porque é renovação de frota, e assim por diante, né? No caso do imóvel, como que funciona? Leilão de imóvel é basicamente sinônimo de cobrança de dívida, né? Então, alguém tem lá uma dívida e aí não tem forma de pagar, o imóvel vai a leilão para que essa dívida seja quitada. E aí, dentro desse cenário, a gente tem duas modalidades de leilão diferentes, né? O leilão extrajudicial e o leilão judicial. O nome é intuitivo, né? Sim. O extrajudicial é o fora da justiça e o judicial é por uma ordem do judiciário. O que a gente tem de cenário do extrajudicial, o tipo de leilão extrajudicial mais comum que acontece, é aquele exemplo clássico da pessoa que vai lá, faz um financiamento, deixa o imóvel como garantia desse financiamento, não consegue honrar aquele financiamento, e aí o banco ou a instituição que emprestou esse dinheiro, pode até ser uma pessoa física, né, com uma garantia de alienação fiduciária, leva o imóvel a leilão extrajudicial seguindo o mecanismo da lei. Então, esse leilão ele vem para pagar a dívida que estava garantida por uma alienação fiduciária. O exemplo mais clássico que a gente tem é de financiamento do próprio imóvel. Então, o imóvel entra como garantia, deixa de pagar a dívida, vai a leilão para quitar essa dívida. Perfeito. Já no judicial, é por qualquer tipo de dívida que alguém possa ter e que possa ser cobrada dentro de um processo judicial. Então, condomínio, IPTU, Sim. pensão alimentícia, dívida trabalhista, né? Enfim, qualquer dívida que possa ser cobrada dentro de um processo judicial pode acabar levando um imóvel a leilão judicial. E aí existe o cenário do leilão, que é o desconto, né? O desconto para ser realmente atrativo para que as pessoas participem. Porque se for para comprar um imóvel em leilão pela média de mercado, não faz sentido, né? Ninguém participa, já que a gente tem um trâmite a mais no leilão em comparação com uma compra no mercado imobiliário tradicional. Então, vem um desconto para atrair pessoas para a participação no leilão, e quando a gente tem uma arrematação em leilão, uma dívida vai ser solucionada. Então, um leilão nada mais é do que um mecanismo aí de justiça para pagamento de dívidas. No final, então, pelo que eu entendo, normalmente é relacionado com uma dívida, né? Sim. E assim, até achei curioso, porque você falou, o principal provavelmente é o bancário, né? Ou seja, o banco vai lá, financia um imóvel, a pessoa não paga, precisa recuperar. E então, toda vez que isso acontece, você precisa jogar esse apartamento em leilão. Ou seja, não é que tipo, o pessoal não pagou uma dívida, eu chego lá e vou arrematar, vou falar direto com a pessoa. Não, na verdade é o banco que está colocando esse apartamento para ser vendido em leilão, né? No leilão extrajudicial é isso. O banco vai lá, segue o mecanismo da lei, né? A lei 9.514 de 97, para quem tiver a curiosidade de ler. E aí leva o imóvel a leilão. Lógico que antes de começar o procedimento da lei, é comum que o banco tente lá um acordo, né? Ver se a pessoa vai pagar. Então, como a pessoa está devendo 1, 2 parcelas, o banco vai lá, liga para a pessoa várias vezes. Olha, vamos chegar aqui em um consenso, né? Não tem consenso, aí segue o mecanismo da lei e leva o imóvel a leilão extrajudicial. Entendi, perfeito. Bom, e aí tem mais pergunta aqui, o pessoal muito pergunta aqui, quais as desvantagens ou também as vantagens de participar do leilão? Eu imagino que, lógico, a principal vantagem seja, né, o preço, né? Sim. Mas queria entender de você mais quais são essas vantagens e, principal, quais são as desvantagens, porque a gente sabe que nada tem, né, tudo tem pró e contra. Sim. Conta um pouquinho pra gente os prós e os contras aí do leilão de imóveis. Principal vantagem indiscutível é o desconto, né? Então, a gente entra em um leilão pelo desconto. Então, o desconto que está sendo oferecido, e aí você vai utilizar como a sua preferência, ou para investimento, ganhando na revenda desse imóvel, ou para moradia, comprando com desconto ali significativo em relação ao que compraria no mercado imobiliário tradicional. Então, é indiscutível que o desconto é o grande atrativo do leilão. Então, é por isso que as pessoas entram em leilão, independente da finalidade que vai dar para aquele imóvel. Perfeito. Agora, desvantagem em relação a comprar um imóvel no mercado imobiliário tradicional, né? Você tem a fase no pós-leilão em que você vai ter a desocupação do imóvel, né? Você vai ter aquele trâmite que é o grande mito dos leilões. Sim, as pessoas têm muito medo da desocupação, né? Muita gente se afasta do leilão exatamente pela desocupação. Costuma até falar que se reunir numa rodinha 10 pessoas e falar sobre o leilão, ou as 10 vão falar que é furada, ou 9 vão falar que é furada pela desocupação. Sim, sempre tem aquele, conheço alguém que demorou anos para desocupar o imóvel, né? E nada mais é do que um mito, porque a desocupação, ela é tranquila, né? Hoje em dia a gente tem uma legislação que protege totalmente o arrematante, como deve ser. Porque se o leilão é uma forma de mecanismo de justiça para que dívidas sejam quitadas, e o arrematante não tem nada a ver com a dívida, não está cobrando ninguém, não está devendo ninguém, entra realmente para aproveitar um benefício, mas tem que ser protegido pela lei, né? Então a desocupação está toda prevista em lei, né? E a gente tem aí mudanças relativamente recentes, exatamente para proteger o arrematante nesse sentido. Que faz todo sentido, né? Sim. Então é um ônus que existe ali, né? Porque você não, diferente do mercado imobiliário tradicional, que você vai lá, fecha uma compra e venda, você combina a data da entrega da chave, né? No leilão você não tem isso. Então você vai ter que realmente desocupar, ou por um acordo ou pela via judicial. Nesse caso,
caso aí do leilão extrajudicial dos bancos, é bem comum que você consiga um acordo quando você faz a análise prévia, porque ninguém quer passar por uma desocupação forçada por via judicial. É algo que definitivamente ninguém quer passar. Oficial de justiça, polícia, caminhão na porta, né? Não é algo agradável. Então, realmente, a chance de acordo é muito grande. Né? E ainda que seja necessário a via judicial, como a gente tem essa legislação hoje em dia que protege o arrematante, se toda análise prévia for feita corretamente, né, a gente tem uma média ali de desocupação relativamente rápida. Né? Então, Legal. sempre que a gente pensa num leilão para investimento, a gente precisa pensar num cenário completo da arrematação até a venda. Inclusive, um tempo real que você vai contar de venda do imóvel, né, para que você tenha todos os gastos ali envolvidos e para que você consiga alinhar a sua expectativa. Então, o que eu considero de cenário real são 12 meses da arrematação até a venda. E aí, dentro desse prazo, naturalmente, eu preciso desocupar o imóvel, realizar alguma reforma, um pequeno reparo no imóvel e tempo para encontrar um comprador. Né? Então, esse mito que as pessoas acreditam que vou ficar anos para desocupar um imóvel, né? Na prática, eu mostro todo dia lá no Instagram que esse prazo é bem mais curto do que as pessoas consideram, ainda que seja necessário a via judicial. Então, é lógico que é um ônus, né? Você vai precisar negociar ou entrar com uma ação em comparação ao mercado imobiliário tradicional, mas não é como as pessoas acreditam. Né? Você consegue realmente girar o imóvel ali dentro do cenário de 12 meses com análise prévia correta, inclusive passando pela desocupação. E às vezes o mito pode ter alguma coisa de histórico, né? Às vezes 20, 30 anos atrás era assim. completamente diferente. Hoje em dia a gente sabe que não é. Isso é muito importante, porque você às vezes fica com essa ideia na cabeça e hoje em dia não é dessa maneira e você está perdendo uma oportunidade, né? Exato. Bom, vamos lá. As vantagens. A principal vantagem é preço. Então, talvez você vai comprar um imóvel lá com 50% do valor. Isso é maravilhoso, né? Essa que é a verdade. Só que assim, o preço ele vai incidir que tem um certo trabalho. Né? Você não vai receber a chave na mão com tudo bonitinho. E aí, basicamente, o trabalho, pelo que você está falando, primeiro trabalho é você, quando tiver ocupado, tem que desocupar o imóvel. Você provavelmente deve ter uns trâmites legais de documentação, né? Toda essa parte. E para a pessoa que vai vender, você tem que pensar também, ou seja, o tempo de venda. Né? Porque a pessoa provavelmente reforma para vender. Para quem vai morar, já é um pouco mais tranquilo, porque a pessoa vai reformar para pular o quanto antes no apartamento, né? Então, esses seriam as principais vantagens. Na verdade, seria o trabalho que você tem para fazer essas adequações, ou seja, a documentação jurídica, que deve ter algumas ali, né? Com certeza, mas o principal é a desocupação, acho, né? O principal trâmite aí no pós-leilão que a gente tem, além da parte da documentação, é realmente desocupar o imóvel. Então, principal é a desocupação. Interessante saber. Até porque, às vezes, no edital, né, você consegue visualizar as informações. E se já tiver desocupado, você fala, poxa, tá mais fácil. Não é verdade? Mas é difícil? Não, é um detalhe interessante. Né? Como as pessoas têm muito medo da desocupação, é muito comum que as pessoas vou olhar para esse mercado, mas tem esse receio. Então, o que ela vai fazer? Começar olhando os imóveis que estão desocupados. Entendi. Só que é um receio geral da população, quando a gente fala de leilão, é realmente a desocupação do imóvel. Entendi. Então, o que acontece naturalmente quando o imóvel está desocupado, e o leiloeiro sabe disso, ele coloca uma tarja grandona lá, falando que o imóvel está desocupado, realmente para atrair esse público. A competição é maior, o nível da arrematação sobe, então vai conseguir aproveitar desconto? Vai, mas não tanto quanto para o imóvel ocupado. Então, nesse ponto aí, o conhecimento, entender como funciona o trâmite é fundamental, porque você perde o medo da desocupação, consegue aproveitar toda e qualquer oportunidade, independente do imóvel estar ocupado ou desocupado, e aí consegue aproveitar o máximo de desconto possível. E um outro ponto em relação à ocupação também é o seguinte, o edital fala, né, ou o site do leiloeiro indica lá se está ocupado ou desocupado, só que essa verificação também é muito importante na prática, porque em muitos casos tem informação que está ocupado no edital, e na prática você vai ver que a pessoa já saiu. Só que qualquer verificação a mais que você faça também, você já sai do bolo, porque as pessoas ficam com as informações que estão fáceis, né? Elas não vão buscar informações além. Então, se tá lá que tá ocupado e na prática tá desocupado, é lógico que é um benefício. Você vai pular uma parte aí do pós-leilão. Dicas maravilhosas, né? Na verdade, né? Então, tem esses pontos que são importantes que você tá falando. Eu acho que às vezes não é tão claro, né? Ou seja, a pessoa sempre vai pro mais fácil. Tá desocupado, mas espera aí, o que você quer? Você quer economizar? Você quer ganhar dinheiro? Então, às vezes, você tem que ir para o mais difícil, ou seja, vai dar um pouco mais de trabalho, mas o trabalho vai ser recompensado ali pelo valor, né? E essas dicas você dá no seu curso também, né? Sim, todas elas. Muito bom, vai ter mais dica ali. Depois a gente vai falar um pouco do curso da Pri, tá? Vamos pegar aqui a próxima pergunta. O pessoal também está questionando aqui, as principais diferenças entre o leilão judicial e extrajudicial. E aí, eu acho que uma pergunta para encaixar aqui nela é qual que vale a pena começar, né? Até porque anteriormente a gente já falou no outro podcast.
como começar no leilão? Então a gente não fala para a pessoa começar com um leilão de imóveis, porque às vezes a pessoa não conhece como funciona, né? Então começa como eu, com uma placa de vídeo, né? Começa com um negócio menorzinho, vai para um carro e tal, e depois acaba indo no leilão de imóveis. Mas assim, se você tiver que diferenciar primeiro o leilão extrajudicial com o judicial, qual que é a principal diferença ali em termos de trabalho mesmo e tal? E qual que seria melhor para começar ou não tem um melhor para começar? Tá, tem três principais diferenças aí entre as duas modalidades, né? A primeira foi o que eu já dei a pincelada antes, que o extrajudicial acontece independente de uma autorização da justiça, tá todo previsto ali em lei, e o judicial vem por uma ordem de um juiz dentro de um processo judicial. A segunda diferença grande que existe é a forma de pagamento. Então, no extrajudicial, a gente encontra a possibilidade de financiamento. E aí é uma bela porta de entrada e também de diversificação. Então, quando a gente fala de financiamento, tem muita gente que associa que financiamento é sempre ruim, ainda mais quando a gente bota na mesma frase financiamento e investimento. Sim. Né? Parece um pouco contraditório, mas o financiamento para investimento em leilão é uma ótima forma de você começar, porque você consegue começar tirando pouco dinheiro do bolso, então você considera a entrada, os outros custos envolvidos ali na arrematação, as parcelas até a venda, e é perfeitamente possível você vender o imóvel que está financiado, ainda que o comprador queira comprar com financiamento. Então, isso é bem tranquilo no mercado imobiliário. Então, você consegue começar com pouco, utilizando sua margem de crédito, e ainda para quem tem um dinheiro ali significativo para começar a arrematar imóvel, o financiamento também é algo que deve ser considerado, porque você consegue diversificar. Né? Então, às vezes, com um preço que você pagaria um imóvel à vista, você consegue comprar 2, 3 financiados, por exemplo. E aí, a soma desses com o financiamento, o lucro, né, da soma desses com financiamento comparado com o único à vista, fica superior a uma arrematação à vista. Às vezes você está vendo no leilão 2 oportunidades maravilhosas, mas você não tem o dinheiro para comprar as duas. O que você pode fazer é financiar esses dois para conseguir alavancar e no final talvez você ganhe mais dinheiro, né? Exato. Poxa, bem legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Legal. Quando perguntam a forma de alavancagem nos leilões, é exatamente com financiamento. Você usa a sua margem de crédito a seu favor. Então, financiamento é possível em leilão extrajudicial, né? Tá. Dependendo lá dos critérios que o edital colocar, mas a gente encontra aí com facilidade a possibilidade de financiamento. Sim, uma dúvida, nesse que você falou que é o extrajudicial, só para não perder o fio da meada, normalmente você falou que são bancos que fazem isso, né? Na maioria dos casos, sim. Esses bancos que fazem, né, esses leilões, eles também oferecem algum tipo já de financiamento ou não? Facilita? Por exemplo, vamos supor que eu vou pegar um banco lá, o Santander, colocou lá um monte de leilão para, né, um monte de imóvel para leilão. Se eu arremato o imóvel dele, é mais fácil eu conseguir um financiamento ou não tem nada a ver? A regra do que a gente tem de financiamento em leilão extrajudicial é que precisa ser financiado com o mesmo banco que está levando o imóvel a leilão. Legal. Então, exemplos clássicos que a gente encontra financiamento em leilão extrajudicial é justamente o Santander, Caixa Econômica Federal e Banco Inter, a gente até encontra a possibilidade de financiamento também. Né? Então, você arremata com eles, tem que financiar com eles. E aí, sempre seguindo a regrinha lá do edital, porque o banco pode separar imóveis para falar, esses são só para pagamento à vista, pode separar outro lote para falar, nesse aqui eu aceito financiamento e vai colocar lá as condições de financiamento, 360, 420 meses, né? Porcentagem de entrada. Então, isso tudo consta lá no edital do leilão. E aí, no judicial, a gente não tem essa possibilidade de financiamento. O que existe é o pagamento à vista ou a possibilidade de pagamento parcelado. A regra desse parcelamento em leilão judicial é 25% mínimo de entrada e o restante em até 30 vezes. Então, são bem menos parcelas, as parcelas ficam bem mais altas em comparação com o financiamento em 420 meses. E tem benefício nesse leilão judicial parcelado. Né? 2 principais benefícios em relação ao financiamento. Não tem análise de margem de crédito. Então, quando a gente fala de financiamento em leilão extrajudicial, a gente está falando de um financiamento como se fosse no mercado imobiliário tradicional. O banco vai analisar a sua margem de crédito para saber se tem condições de realizar aquele financiamento realmente. Entendi. No leilão judicial, não tem possibilidade não tem essa análise de crédito. Né? Então, o juiz não vai analisar seu crédito. Se você ganha um salário mínimo e quer parcelar um imóvel de R$1 milhão, o juiz não vai olhar para isso. Vai parcelar e depois, se não conseguir honrar aquele parcelamento, tem as consequências da lei. Né? Mas não tem essa análise de margem. Então, é um benefício aí. E o segundo benefício desse parcelamento em relação ao financiamento é que esse parcelamento no leilão judicial não tem juros, tem somente correção monetária. Entendi. E o financiamento tem juros, a gente precisa calcular sempre, né, todo o cenário completo quando a gente entra numa arrematação financiada, inclusive das parcelas que a gente vai pagar, da incidência de juros até vender o imóvel. Então, o judicial ele tem esse benefício. Né? Não tô falando que a incidência de juros no financiamento do leilão extrajudicial é algo ruim, pelo contrário. Você está comprando com muito desconto, vai vender pela média de mercado, né? Então você vai ganhar bastante dinheiro ainda que você faça o financiamento, desde que você faça a conta completa de todos os custos da arrematação até a venda. Legal.
E a terceira diferença principal aí é em relação à desocupação, né? Então, quando a gente fala de um leilão judicial, está acontecendo dentro de um processo judicial, tem um juiz atuando naquele processo. Na desocupação, esse mesmo juiz, dentro desse mesmo processo, vai determinar que sejam expedidos alguns documentos, e um deles é o mandado de missão na posse, que é a ordem do juiz que vai para um oficial de justiça, o oficial de justiça vai até aquele imóvel e entrega o imóvel desocupado para o arrematante, né? Ainda que seja necessário uma desocupação forçada, que não é tão comum de precisar passar, né? Até é mais raro de precisar passar por uma desocupação forçada, mas se for o caso, vai acontecer e o oficial entrega esse imóvel já está no mesmo processo, né? Dentro do mesmo processo, com o mesmo juiz, não tem um processo novo. No leilão extrajudicial, o que a gente tem de cenário de desocupação? Não existe um processo judicial, ele acontece independente de uma autorização do judiciário. Então, o primeiro passo para desocupar um imóvel arrematado em leilão extrajudicial é tentativa de acordo. Então, você vai realmente negociar com quem está ocupando o imóvel. E aí, ao contrário do que muita gente pensa que o acordo só é vantajoso para o arrematante, não é, né? Um acordo pressupõe vantagem para as duas partes. Com certeza. Então, é vantajoso para o arrematante e é vantajoso para o ocupante, para o devedor ali daquela relação. Então, você explica todos os pontos para ele, de por que o acordo é interessante para ele, que ele vai sair devendo menos, não vai ser condenado a pagar algumas taxas que ele poderia ser condenado a pagar, não vai passar por uma desocupação forçada e negocia, literalmente, né, um acordo. Se o acordo não for possível, e o acordo é possível na maioria absoluta dos casos de leilão extrajudicial, né, o arrematante tem que entrar com uma ação de missão na posse, que é realizar esse pedido no judiciário para que um juiz determine a desocupação e aí segue o mesmo caminho de um leilão judicial. O juiz determina que seja expedido o mandado de missão na posse, vai para um oficial de justiça que vai lá e desocupa o imóvel. Olha, interessante. Assim, e aí a gente vê as principais diferenças, mas você acha que para começar, tipo, qual que é melhor? Porque tem prós e contras nos dois, né? É muito comum que as pessoas comecem pelo leilão extrajudicial. Pelo extra. Tá. Porque é uma verificação mais simples, né? Não envolve ali análise de um processo judicial, então realmente, de fato, é uma verificação mais simples e tem essas facilidades do financiamento, né? Então, para quem não tem capital, para quem quer diversificar capital, já tem esse benefício do leilão extrajudicial também. Então, hoje a recomendação quer começar, tipo, né? O primeiro imóvel que você vai pegar no leilão, talvez o extra faça mais sentido pelo nível de complexidade. E também pela questão do financiamento, talvez seja uma coisa interessante aí para muita gente, né? Legal. Você falou também do edital. Isso é uma coisa que veio muita pergunta aqui. O pessoal tem dúvida do edital e também de visitação. Eu acho que vale a pena falar dos dois, né? Então, assim, você falou, John, tem que estar no edital essa informação. Essa foi a frase. Conta um pouco mais. Primeiro, o que é o edital? E todas as informações têm que estar no edital ou não? O edital é a regra do leilão, né? Então, tudo que o edital está estipulando ali é o que vale de regra. Inclusive, a gente tem alguns cenários que o edital fala algo diferente da lei e vale o edital. É nesse nível de realmente virar a lei daquele leilão. Né? Vai definir ali as regras. Então, o edital é um dos documentos que não dá para arrematar com segurança sem analisar com muita cautela. A gente tem 3 documentos que são necessários analisar, né? O edital sempre, a matrícula do imóvel, que é o documento do imóvel que reúne ali todas as informações de imóvel, de transferência, de ônus, né, característica daquele imóvel. E o terceiro, se for o caso, seria o processo judicial, né? Como é o caso de um leilão judicial em que a gente sempre vai analisar o processo. E, eventualmente, pode ser que tenha algum processo em um leilão extrajudicial do devedor discutindo algum ônus ali contra o credor que tem que ser analisado também. Mas o edital ali é um dos pilares do que deve ser sempre analisado. Então, ele vai trazer todas as condições de pagamento, vai trazer as regras daquele leilão, as informações, né, de por que aquele leilão está acontecendo, as informações do devedor, os dados do leiloeiro. Então, tem que ser lido com muita atenção. Na teoria, todas as informações tinham que constar no edital. Na prática, a gente encontra editais aí que são bem omissos. Isso é importante saber, hein? Mas não é algo que afasta a gente pura e simplesmente do leilão, né? Existem outras formas de você levantar todos os dados necessários para uma arrematação segura. Então, ainda que o edital ali peque com alguma informação, deixe alguma coisa de fora, né? Por outro caminho, a gente consegue analisar aquele leilão para deixar com toda a segurança necessária. Então, a priori, qualquer imóvel que eu queira arrematar tem que ter um edital, e nesse edital tem em teoria, tem todas as informações lá para me balizar. Né? Então, sei se às vezes o imóvel está ocupado ou não, e assim por diante. Então, o edital, realmente, eu preciso... Por exemplo, eu fui entrar outro dia no site e comecei a ver um monte de oportunidade, eu só vi as fotos, né? Mas o certo, então, é sempre ler o edital. Né? Se atentar ao edital. O edital é o primeiro documento que a gente lê com bastante atenção. E aí, até dou exemplo, eu comprei uma placa de vídeo. Aí eu não li edital, nada, né? Comprei. Né? Emoção, né? Foi bem na emoção. Mas quando a gente está falando de imóveis, aí começa a não ter tanta emoção, porque você está falando de valores mais altos ali. Você recomenda também, pelo que você estava falando antes,
ir visitar. Então, mesmo que no edital esteja escrito que está ocupado, não, tal, o correto é ir visitar, é isso? O levantar as informações, além do que o edital está falando Tá, sobre ocupação, não necessariamente significa você ir pessoalmente até o imóvel. perfeito. Eu raramente compareço a um imóvel que eu vou arrematar antes do leilão. Eu só vou se for muito perto da minha casa, que aí bate uma Já curiosidade facilita, maior, eu vou lá, Você né? fala, opa, tá aqui do lado, né? Exato, mas se for um pouco mais distante, quando eu falo perto, é realmente muito perto, né? Porque se Tá. for um pouco mais distante, considerando grande parte das minhas arrematações que são aqui em São Paulo, que eu ficaria de tempo no trânsito Sim. para às vezes nem participar daquele leilão, né? Acho que não faz muito sentido. Então existem algumas formas da gente levantar informações à distância, né? Inclusive sobre a ocupação do imóvel. Quando a gente fala de um imóvel dentro de um condomínio, seja uma casa ou um apartamento dentro de um condomínio, a gente pode tentar falar com o síndico, com o porteiro, com o zelador, né? São pessoas que facilmente por telefone passam informações para a gente, informações muito valiosas, né? Então você encontra o telefone do condomínio no Google, né? Tá. Com poucos segundos ali de pesquisa, você consegue levantar esse Sim. telefone, liga, seja sempre muito simpático, porque a pessoa com não está te certeza, vendo, né? né? Então, tom de voz amigável, deixe claro que você tem informações ali que uma pessoa não teria, né? Então, fala o nome de quem teoricamente tinha que estar morando naquele imóvel, isso tudo para Até passar pro segurança. outro lado ter certeza que não é um golpe, né? Porque é o que Exato. mais tem hoje em dia, então tem que tomar cuidado, né? Então, o máximo de informação que você tem passa no telefone, porque a pessoa não está te vendo, então ela precisa de alguma forma ganhar essa segurança através ali da sua fala, né? E eu consigo tranquilamente levantar essas informações por telefone. Se for uma casa de rua, às vezes você consegue o contato de algum vizinho também à distância, né? Existem sites aí em que você consegue, pagando pouco, levantar dados das pessoas, né? Através do endereço, você consegue levantar o telefone daquela pessoa, né? Ou se nada disso for possível, né? Não necessariamente você precisa comparecer. Às vezes você pode pedir para que alguém compareça e tente levantar algumas informações. Sim. Então, uma estratégia que muita gente usa para casa de rua, por exemplo, é contratar um motoboy que atua naquela região, né? Às vezes você está em outra cidade, você contrata um motoboy daquela cidade, Que legal. e aí ele vai lá, passa na frente, vê se tem sinais de abandono, né? Como uma grama muito alta, caixa de correspondência com muita correspondência, que indica que ninguém está lá retirando, né? Às vezes consegue ali alguma informação assim. Putz, que legal. Essa é uma super dica, né? Porque é super fácil. Você pedir Você vai contratar um motoboy, talvez pague um pouco mais para ele vai dar uma olhada nesses principais pontos, até tira uma fotinho, talvez já te manda, né? E facilita muito porque você não precisa ir efetivamente no imóvel, né? Exato. Nossa, isso ajuda bastante, hein? Uma excelente dica, né? Agora, voltando no digital, é normal fazer a visitação, ou seja, no sentido de, eu quero fazer a visitação, o apartamento está próximo, ou estou muito interessado, né? Por exemplo, é um apartamento que eu quero para morar, eu quero ir lá ver. É normal o pessoal permitir a visitação ou não? Ou é difícil? Não, é muito raro que o edital permita a visitação do imóvel. Ainda que tenha a informação que ele está desocupado, é raríssimo de permitirem a visitação desse imóvel. Entendi. Então, realmente, a gente precisa levantar as informações de outras formas, inclusive sobre o estado de conservação do imóvel, né? Você pode procurar imóveis similares para condomínio, isso é muito fácil, né? Às vezes você acha anúncio de alguns imóveis lá à venda naquele mesmo condomínio, você consegue saber a distribuição interna, você consegue verificar tudo. A metragem a gente tem na matrícula do imóvel, e aí você consegue saber também o ano de construção do imóvel para balizar o que vai ser necessário de reforma. Então, se é um imóvel mais antigo e você não tem muita informação ali de como é que está o estado de conservação, na sua viabilidade financeira, que é a conta completa de todos os gastos da arrematação até a venda, você já coloca lá um valor de reforma. Se ao entrar naquele imóvel, aquela reforma que você estava estimando não for necessária, o que acontece? Você lucra mais do que esperado. Então, Com assim, certeza. não é para ter surpresa em nenhum ponto do leilão, né? Tudo tem que ser calculado. A surpresa que a gente tem que ter é positiva. Contei com uma reforma de 20 mil, vou gastar 5. Ótimo, você vai lucrar mais do que você estava esperando. Agora, negativo não, né? Ou seja, a gente tem que ser faz um pouco conservador nesse cálculo para que você não tenha nenhum prejuízo depois, né? Tem que ser prudente no cálculo, né? Beleza. Sempre calculando ali tudo certinho. Não pode ser pessimista, porque tem muita gente que é muito pessimista e acaba excluindo muitas oportunidades de leilão, né? Nesse ponto aí de reforma, é comum que as pessoas sejam pessimistas, até quem nunca realizou uma reforma, né? Por exemplo, quando eu arremato um imóvel para finalidade de investimento, a minha estratégia com reforma é gastar o mínimo possível. Eu não busco a valorização com a reforma na maioria dos meus imóveis. Eu busco aumentar a liquidez, ou seja, deixar o imóvel bonitinho para a pessoa entrar e pensar, vou gastar aqui o que eu quero, porque todo mundo quer deixar o imóvel do jeito com a sua cara, mas não preciso fazer nada muito grande aqui para deixar o imóvel com a minha cara, né? Então, eu gasto o mínimo possível em reforma, né? Às vezes, só mandar pintar já muda completamente a cara do imóvel, né? Já faz deixa o todo imóvel... sentido, né? Porque hoje em dia, se você for ver, há muitos anos atrás, até você pegar os imóveis que estavam sendo construídos, a construtora entregava o imóvel quase completo, com tudo.
Hoje em dia... No contrapiso. Eles deixam no contrapiso. Você vai lá e você... Por quê? Porque muitas vezes a pessoa entra, tá tudo feito, a pessoa vai lá e quebra tudo, refaz tudo de novo, né? Então, Exato. ali você tá jogando dinheiro fora, literalmente, também é um trabalho infernal. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto legal. Ou seja, muitas vezes você está fazendo para vender, é fazer o mínimo necessário, deixar satisfatório para você conseguir ter uma venda, né? Ou seja, você não precisa pegar e arrumar tudo, porque a próxima pessoa comprar vai querer personalizar, né? Exato. Interessante. E aí você consegue fazer gastando pouco, né? E aí tem gente que nesse ponto é muito pessimista, então acaba colocando um valor de uma reforma que não é necessário, né? E aí acaba inviabilizando aquele negócio. Então toda vez que você é muito pessimista com gastos que você vai considerar da arrematação até a venda, você pode inviabilizar várias arrematações. Que a outra pessoa que é prudente, né, calcula tudo corretamente, mas de uma forma prudente, sabe ali realizar o cálculo, ela consegue aproveitar muito mais a oportunidade. Com certeza, isso é bem legal, hein? E você falou, deu uma dica que eu achei excelente, que é verificar se... É que, lógico, tem que ser um apartamento, nesse caso, para você ter a similaridade. Mas tem um apartamento que está em leilão. Eu posso verificar se tem um apartamento à venda nesse mesmo condomínio, e aí eu vou lá visualizar, né? Ou seja, você consegue ver a planta, você consegue ver o apartamento, você consegue até ter mais informações, né? Pô, deixa eu ver como que é a área comum, se tem barulho, como que tá, né? Depende se você vai morar ou não, né? Se é para vender. E muitas vezes você chega ali, a pessoa que vai te apresentar as informações, ele até sabe todo o histórico do outro apartamento, né? Que tá em leilão. Oh, isso aí tá complicado, o pessoal quebrou o apartamento inteiro ou não, ou tá redondinho, né? Exato. Então, às vezes, se tiver um jogo de cintura, você consegue essa informação, né? Exato. E aí, além disso, ainda tem a possibilidade de ter, por exemplo, no leilão judicial, tem um laudo que o juiz manda que seja elaborado para definir qual é a média de mercado daquele imóvel, né? E muitas vezes quem vai elaborar esse laudo é um perito. Geralmente um arquiteto ou um engenheiro. E aí comparece até o imóvel. Então pode ser que tenha foto interna do imóvel. Ah, isso é legal. Então nesse caso aí você sabe perfeitamente como é que o imóvel tá. Você está vendo as fotos ali daquele imóvel, né? Entendi. No leilão extrajudicial isso aí já é mais raro. Então a gente vai partir para outras formas de informação. Então além de buscar aí imóveis similares ali naquele mesmo condomínio, né, se for o caso, a gente também pode utilizar os mesmos contatos que eu falei de síndico, porteiro, zelador, vizinho, para tentar levantar informações, né? Pessoal de condomínio sempre sabe sabe a história tudo inteira, que acontece né? dentro daquele condomínio, né? Então, se a pessoa reformou, se a pessoa cuida do imóvel, às vezes é comum que um funcionário, né, um porteiro, um zelador, preste serviço por fora e entre naquele imóvel em determinado momento para prestar um serviço para a pessoa que está morando lá. E aí o vizinho, se for uma casa de rua, né, ele também sabe mais ou menos a dinâmica ali do que acontece naquela casa, mesmo que seja de forma mais superficial, né, do que em um condomínio, ele sabe te falar ali algumas informações. E assim você busca essas informações também para até estipular o que você vai gastar de uma reforma, né, para colocar na sua conta. E aí, se não conseguir informação nenhuma, né, o que é o prudente? Você considera a metragem do imóvel, que você sempre tem essa informação, o ano de construção do imóvel, e aí, com base nisso, você calcula ali uma reforma básica, mas seguindo esses critérios. Perfeito. E aí, se entrar no imóvel e não precisar gastar, ótimo, você lucra mais que esperado. Se entrar no imóvel e precisar realmente daquela reforma, ok, já estava na sua conta. Você sempre calculando de forma prudente, né? Exato. Ou seja, mas no edital, não necessariamente você vai ter a permissão para visitar, mas existem outras formas, como você falou aqui, e é lógico, tem o jeitinho e criatividade, muitas vezes, né, para você conseguir ter essas informações, Sim. né? Às vezes, por rede social da pessoa, você descobre um monte de foto, né? A pessoa tem o Instagram aberto, tem lá um monte tudo, de né? foto. Uma dica, mais uma dica dela. boa. Parece que não, mas ver. esse tipo, você acaba encontrando essas informações, né? Eu mesmo, por exemplo, tenho uma parte no Guarujá que eu ia reformar. Falei, será que vale a pena vender, reformar, alugar, né? O que eu vou fazer? Aí eu entrei, digitei o nome da rua. Quando eu olhei, tinham, sei lá, 2 apartamentos para alugar. Aí eu falei, nossa, os caras estão alugando por esse preço, tá bom, né? Então, sem querer, você vê, uma pesquisa no Google, eu acabei descobrindo que talvez fazia sentido reformar. E aí agora eu tô naquele processo de reforma, né? Que não acaba nunca, né? Sempre assim, né? Mas no caso do leilão tem que acabar rápido, acho que esse é um ponto importante. Quando a gente pensa em investimento, então vamos supor, eu vou começar com o leilão. Aí, provavelmente você vai fazer a primeira vez, você vai aprender, sempre tem algumas coisas, inclusive o curso seu é exatamente para isso, né? Para ganhar tempo e evitar esses problemas iniciais. Mas um ponto importante que eu vejo é, vamos supor que eu vou comprar um apartamento ali que valeria 1 milhão e eu estou comprando por 500 mil, hipoteticamente falando. Então eu estou 50% desconto, maravilhoso. Esses 500, quanto que eu posso mais ou menos calcular quanto que ele vai ficar? Ou seja, quais são os custos envolvidos? Porque pelo que você falou aqui, teria, primeiro, que talvez seja a desocupação, aí vai ter uma parte de talvez jurídica, ou seja, de documentação, né? Aí também não sei como que funcionaria impostos ali envolvidos, e tem a reforma. Tem algum outro custo extra ali que a gente não viu aqui ou não?
Primeiro a gente tem que sempre... Quando a gente vai entrar em um leilão, a gente precisa calcular previamente quanto que a gente pode oferecer de máximo de arrematação, né? De cabeça fria, sem a emoção do leilão. Porque como você falou lá da placa de vídeo que se emocionou no leilão... Emocionei. Putz, bateu emoção, comprei na hora. O leilão é uma coisa ali emocionante. Você não sabe se você vai ganhar, você não tá vendo com quem você tá competindo, você não sabe quanto que o cara do outro lado do computador tá disposto a pagar. Então é normal que tenha uma adrenalina ali no leilão, né? Ainda mais quando você tá comprando um imóvel, né? Que tem um valor agregado ali maior. Ou seja, o primeiro ponto é você definir exatamente qual que é o seu, né? Qual que é o seu limite. Qual é o teto? Entendi. E aí... seja, porque aí senão você pode fazer algum... Porque ele não também tem um lance um pouco de gamificação, né? Você entra ali, é que nem um jogo, que o pessoal manda um pouco mais, você começa a ter uma emoção, você vai mandando mais, né? Então ali o certo primeiro você tem que saber o máximo que você pode investir. Exato. Né? Esse acho que é o primeiro recado aqui pra galera que se emociona, principalmente no primeiro, né? Que nem eu, né? Tá bom. E aí você precisa calcular o máximo que você pode pagar. E como é que você vai calcular isso, né? A primeira pesquisa que a gente sempre faz também é quanto de fato aquele imóvel tem de média de mercado. Então o site leiloeiro ele sempre indica qual é o valor de avaliação. Só que a gente não pode confiar nisso, isso não é culpa do leiloeiro XYZ, porque não é o leiloeiro que define isso. O leiloeiro só dá publicidade para o que chega de informação para ele. Então tem formas de determinar a avaliação do imóvel. O judicial, comentei que o juiz manda lá que seja elaborado um laudo de avaliação exatamente para isso. E no extrajudicial, o valor de avaliação sai de dentro da lei, né? A lei cria os critérios lá. Então, em primeiro lugar, é que essa avaliação que consta no site leiloeiro pode estar errada em relação à média de mercado, tanto para mais quanto para menos. Se a avaliação no site leiloeiro estiver errada para menos, né, na média de mercado o imóvel vale mais, ótimo, porque aquele desconto que está sendo indicado no site leiloeiro é um desconto, na real, maior. Né? Então, se a avaliação lá está abaixo da média de mercado e está indicando que tem 50% de desconto, na prática ele tem mais de 50% de desconto, porque ele vale mais no mercado imobiliário tradicional. Né? Então, verificação sempre importante. E se a avaliação no site leiloeiro tiver a maior do que no mercado, então aquele desconto que está sendo indicado não é um desconto real. E o que a gente precisa entender é o desconto real. Então, com base nisso, você vai definir qual é o provável valor de venda, se seu interesse for investimento. E aí você vai começar a calcular os custos envolvidos. Então, além da arrematação, a gente tem a comissão do leiloeiro, que via de regra 5% do valor da arrematação. Eu tinha esquecido já isso, já passou batida aqui no que eu estava falando. Tem também o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tanto no leilão quanto no mercado imobiliário tradicional. Aí cada prefeitura estipula lá a sua alíquota, imposto municipal, geralmente 2% ou 3%, mas pode ser que a prefeitura tenha uma alíquota diferente, calculado sobre o valor da arrematação. Perfeito. Aí você vai ter os custos com a documentação, que é igual ao mercado imobiliário tradicional também, tem que entrar na conta. Pode ter, eventualmente, algum custo com a desocupação do imóvel. Sim, né? Que é o que você tinha falado. Já coloca lá na conta. Reforma, já coloca lá na conta também. Se for um imóvel dentro de um condomínio, você precisa pensar que você vai pagar condomínio da arrematação até a venda. Porque se deixar de pagar, processo vai levar o imóvel a leilão. Volta de novo pro zero. Então, você precisa pensar num prazo razoável de venda que eu tinha comentado anteriormente. Né? Eu sempre conto com 12 meses da arrematação até a venda. Para que eu saiba quanto que eu vou pagar de condomínio, para que eu saiba quanto que eu vou pagar de IPTU dentro daquele cenário e deixar a conta completinha. Perfeito. E também na venda, você precisa pensar nos custos envolvidos na venda. Então, se você for vender com um corretor de imóveis, você tem que pagar a comissão do corretor. Então, já coloca lá na sua viabilidade. Nossa, eu tô perdendo... Eu errei muito aqui, né? Eu coloquei só alguns custos, nada como falar com uma pessoa que entende, né? Então, você bota lá a comissão do corretor, né? Você não precisa de um corretor para vender, mas o corretor, ele pode te ajudar muito, porque ele está em contato diário ali com pessoas interessadas no mercado. Então, pode acelerar a sua venda. Exato. Às vezes, a comissão dele é mais barato do que você esperar 6 meses para conseguir vender sem ele. Então, legal. Aí você bota lá a comissão. Só que se você conseguir vender de outra forma, o que você tem de cenário? Você vai lucrar mais do que você estava esperando. Então, ótimo, né? Legal. Surpresa positiva, sempre bem-vinda. E também o imposto de renda sobre o lucro. Né? Então, quando a gente vende um imóvel com lucro, que é o que acontece no mercado de leilão, você tem que pagar um imposto sobre o lucro. Até existe isenção de imposto de renda, mas é bem pontual. Realmente, quem trabalha com imóvel de leilão para comprar e vender, né, os investidores, tem que contar com o imposto já na viabilidade financeira. Perfeito, porque senão você não contabiliza isso, é um problema. Sim. Para a pessoa que vai para morar, então já não seria um problema nesse caso, mas para quem vai investir em imóveis, aí com certeza faria sentido, tem que fazer a conta completinha. E aí, com base em tudo isso, você vai chegando no máximo de lance que você pode oferecer dentro do lucro líquido mínimo que você espera daquela operação. Perfeito. E aí eu até disponibilizo a calculadora do leilão que eu desenvolvi. A gente estava falando aqui antes do programa. Perfeito. A calculadora como funciona? É mais ou menos para calcular tudo isso e saber se faz sentido ou não o investimento.
É isso. A calculadora ela tem os campos lá, que são esses campos fixos, né? Que eu acabei de falar. Você vai preenchendo de acordo com o caso e ela te mostra ao final a porcentagem de lucro líquido que você pode esperar, né? O lucro líquido é aquele que de fato vai ficar no seu bolso abatendo todos esses gastos. Então ela te mostra a porcentagem e o valor em real. Você vai mexendo no valor da arrematação, ela vai configurando os outros dados de forma automática e aí o lucro vai mudando. Então, você estipula lá que, por exemplo, você quer 30% de lucro líquido mínimo naquela operação. Para você, é vantajoso até esse ponto. Você vai aumentando o valor da arrematação até que lá embaixo apareça 30% e aí você sabe qual é o limite de lance que você pode oferecer. Tá no site? Tá no meu site, então disponível para download gratuito. PriscilaPerini.com.br, né? Vivendosleilão.com.br. Então olha só, vivendosleilão.com.br, a gente vai falar um pouco do curso também. Um ponto importante aqui, gente, a gente tem que vocês estão acompanhando ali, a gente está falando às vezes os endereços, os URLs dos sites, a gente vai colocar isso todas as redes sociais da Pri e também o endereço aí nos comentários, né, na descrição do vídeo, tá bom? Então não precisa ficar saindo correndo para anotar que vai estar na descrição do vídeo, né? Conta um pouquinho também e acho que uma pergunta para poder emendar sobre o curso. Você considera que é necessário ter uma especialista para te ajudar no leilão, quando está começando ou no decorrer do projeto? E normalmente quando a gente está falando de especialista, acho que a gente está pensando sempre ali, talvez um advogado, né? Então assim, se eu for começar no leilão de imóveis, eu falo, pô, eu quero comprar uns imóveis e tal. Na minha cabeça eu teria que ter um advogado de confiança. É verdade isso? Não é? Como funciona? Esse é um mito dos leilões, né? Olha. Tem gente que acha que só advogado pode participar e não. O requisito para participar de leilão é bem básico, ser maior de 18 anos e estar na livre administração de seus bens. Perfeito. Então, maior de idade, está com tudo tranquilo ali na vida, pode participar. E tem muita gente que acha que advogado entende de leilão, né? Eu comentei aqui no começo que eu dei sorte na vida e realmente considero que essa foi uma sorte que mudou minha vida, porque se eu não tivesse contato no meu primeiro estágio lá na faculdade com leilão, eu, na faculdade, o que eu aprendi sobre leilão? Leilão existe, é uma forma lá de pagamento da dívida, um processo judicial pode acabar no leilão. A gente nem passa na faculdade por leilão extrajudicial. Né? O básico. E olha que eu fiz faculdade no FRJ, que é sempre uma das melhores de direito do país e ainda assim não aprofunda. Pós em direito imobiliário para advogado também não aprofunda sobre leilão. Né? Então, leilão é algo desconhecido até mesmo para quem faz parte do meio jurídico. Então, se você pega um advogado que nunca analisou um leilão, ele não sabe analisar. Tanto é que em todas as minhas turmas eu sempre tenho muito aluno advogado que quer entrar para esse mercado. Que quer aprender. Que quer aprender. Independente da formação de faculdade, independente de pós-graduação que tenha feito, tenho muito advogado que está há anos atuando no mercado imobiliário, mas fora de leilão, que entra no curso para aprender sobre leilão. Então, assim, não basta ser advogado, né? Advogado, se não teve contato com leilão, não sabe analisar um leilão. E ainda mais porque leilão não é só uma análise jurídica, né? Tem duas análises que a gente precisa fazer que precisam andar de mão dada. Não adianta nada passar todo ponto jurídico e a viabilidade financeira não fica legal, né? Então, tem que ser jurídico e investimento. Perfeito. Então, não é só olhar a parte jurídica, né? E aí, qualquer pessoa pode aprender desde que queira, né? Precisa se dedicar, como tudo na vida que a gente vai estudar, a gente precisa se dedicar, né? E dentro desse cenário, pode ser que a pessoa queira se dedicar e queira aprender, e ela vai ter um benefício em relação a quem vai pagar um serviço de assessoria para o leilão, porque ela vai economizar dinheiro. Tudo que a gente economiza, a gente lucra mais. Então, uma assessoria especializada em leilão cobra em média de 5% a 10% do valor de cada arrematação. Ou seja, tem assessoria de leilão? Tem. Não sabia disso, olha que curioso. Não necessariamente feita por advogado. Sim, ou seja, por um especialista. Por um especialista, né? Às vezes o investidor, ele está há tanto tempo ali no mercado, sabe analisar tudo de ponta a ponta, ele começa a prestar assessoria. Porque ele consegue rentabilizar o conhecimento dele de duas formas, nas arrematações pessoais e vendendo o conhecimento dele para terceiros. Então, por exemplo, eu quero começar no leilão de imóveis e estou super inseguro. Eu posso contratar uma consultoria, lógico, posso fazer um curso também com você, mas a gente pode contratar uma consultoria para fazer isso, ou seja, para te acompanhar e você não faz besteira ali. E aí, talvez depois de um tempo que você esteja um pouco mais confortável, você não precisa usar essa consultoria. Ou seja, eu nem sabia que existia esse serviço. Tem consultoria para tudo, né? Isso que é legal saber. E é um serviço que custa caro, né? Quando a gente considera um ciclo de investidor, quem entra em leilão sabendo o que está fazendo, não para no primeiro leilão. Se você escuta a pessoa que falar que arrematou um imóvel e parou naquele primeiro imóvel, é porque alguma besteira ela fez ali no caminho, por falta de conhecimento. Então, a regra do que a gente tem no mercado de leilão é que a pessoa vai arrematar imóveis em sequência. Às vezes ela tem dinheiro para arrematar um, precisa vender aquele, mas vai vender, vai pegar o lucro, vai recuperar o dinheiro investido e vai continuar arrematando outros. Então, vira ali realmente uma bola de neve de arrematação. E o que a gente tem de maioria dos investidores que atuam nesse mercado são pessoas que realmente sabem analisar, de ponta a ponta. Sim. E aí não precisam pagar essa assessoria.
Eventualmente, se precisar de um serviço de desocupação por via judicial, que aí realmente precisa de um advogado para fazer isso, vai pagar pontualmente aquele advogado para entrar com aquela ação ou realizar o pedido dentro do processo judicial de um leilão judicial. Talvez acho que esse seja um ponto interessante, porque, como você falou, tem um mito do advogado e tem um mito, né, da desocupação, que é o mais trabalhoso. E não é tanto. Muitos imóveis não vêm nem ocupados, etc, né? Então, acho que a pessoa deve pensar o seguinte, por isso que vem essas perguntas aqui para mim, se o maior custo na cabeça das pessoas é a desocupação, é um transtorno, é um inferno, a pessoa já liga isso com o serviço de um advogado, né? Então, talvez uma coisa esteja ligada com a outra. Então, não necessariamente você precisa do advogado para fazer o processo, mas talvez se você precisar de uma desocupação, alguma coisa do gênero, é bom ter o advogado para poder fazer isso, né? Sim. Tá. Quando a gente fala de uma assessoria, né, o que eles... Em leilão extrajudicial, principalmente. O que eu comentei que o primeiro passo para desocupar um imóvel em leilão extrajudicial é a tentativa de acordo, né? Sim. E isso não é o primeiro passo de alguém que não é advogado. Isso é o primeiro passo de todo mundo. Sim. Então, se você contrata um advogado, por exemplo, para prestar essa assessoria, o primeiro passo que ele vai tentar num pós-leilão extrajudicial é a tentativa de acordo. Sim. Isso tudo conversando com a pessoa, né? Sim, Geralmente o primeiro contato que a gente faz é mandando um telegrama. Tem gente que acha que telegrama mesmo? nem mais existe, né? Mas a gente manda um telegrama, deixa lá um textinho formal e depois parte para uma negociação mais amigável. E aí a assessoria também vai fazer isso. Então você pagaria caro por algo que você poderia fazer do começo ao fim sozinho. Porque também é o passo que toda assessoria começa. Entendi. Então, assim, duas formas de investimento. Ou adquire conhecimento, ou se não quiser, não tiver tempo e tal, aí contrata uma assessoria. Uma assessoria. Adquirir o conhecimento, sem dúvida, é muito mais rentável. Ou seja, como investimento faz mais sentido, porque você vai aprender e você vai economizar aquilo. E naquilo, na verdade, é um percentual que vai influenciar no retorno sobre o seu investimento, né? Exato. Legal. Agora, para a pessoa que só quer um imóvel para morar, aí realmente vale mais a pena pagar um serviço, porque é pontual, né? Ela quer aquele imóvel para morar, ela não quer entrar nesse mercado como um investimento. E aí, qualquer coisa que já tá ganhando em cima já tá valendo, né? Exato. Já fica feliz, né? É. Já dá para comprar mobília, já dá para fazer um monte de coisa com a diferença. Aqui, Pira, a gente falou bastante coisa, e uma das coisas que me preocupa, assim, é os riscos. Porque eu sou um cara muito, talvez eu possa falar conservador, mas talvez prefiro usar a palavra que você usou, que é prudente, né? E eu gosto sempre de saber os riscos quando eu estou entrando. E quais são os riscos que tem no leilão? Tipo, como você falou, às vezes num outro caso a pessoa faz algo errado. E aí não tem o dinheiro e não volta, né? Tipo, não faz outro leilão. Inclusive é um ponto legal que você falou, que o leilão é viciante, né? Você ganha dinheiro, então é uma coisa que vicia também. Mas quais são os riscos? Aonde pode dar errado? Onde pode dar ruim? O que eu posso tomar prejuízo? Ou efetivamente ter alguma coisa que não vai fazer com que eu queira retornar a fazer o processo do leilão? Os maiores riscos do leilão estão quando tem ausência de conhecimento sobre tudo que precisa analisar. É óbvio que a gente entra no leilão pelo desconto oferecido, mas o desconto não é só o que a gente precisa analisar. Muito pelo contrário, tem uma lista de coisas, né? Um checklist de cada modalidade que a gente precisa analisar para entrar naquele leilão com segurança. Quando o leilão ele é bem analisado por quem tem conhecimento, é um investimento muito seguro e muito rentável, porque você está comprando um imóvel com grande desconto, então você tem ali margem de negociação significativa para a venda daquele imóvel. É um bem físico, né? Então não vai sumir, né? Você está ali tocando nele. Não é um wallet de Bitcoin que você perdeu e sumiu, né? Exato. Legal. E até um investimento previsível, né? Porque como eu falei anteriormente da viabilidade financeira, todos os custos envolvidos da arrematação até a venda, você sabe que você pode esperar de cenário ali de retorno daquele investimento. Porque você sabe qual é o máximo que você vai pagar, você calcula todos os custos envolvidos naquela arrematação e você sabe qual é a média de mercado daquele imóvel. Então você tem essa previsibilidade e aí você consegue aliar essa segurança com a alta rentabilidade de comprar um imóvel com uma grande margem de desconto. Então, para quem tem conhecimento, é um investimento muito seguro, porque comentei várias vezes aqui que leilão não é para ter surpresa, né? A gente realmente desenha todo o cenário. De onde vem o risco? Da falta de conhecimento. Então, talvez o maior risco do leilão seja você errar na viabilidade financeira. Então, a pessoa que vai lá, olha o site do leiloeiro, acredita na avaliação que está lá, acredita no desconto que está lá, não faz pesquisa nenhuma. E aí vai lá e arremata aquele imóvel confiando naquela informação. E aí depois fica culpando o leiloeiro. Que o leiloeiro está errado, sendo que o leiloeiro só deu divulgação ou de uma informação judicial ou de algo que está previsto, né, na lei. Então, primeiro, calcule corretamente a viabilidade financeira. E também não é só pensar na arrematação e na venda. Tem todos os custos envolvidos que a gente comentou agora. Segundo ponto, não saber analisar a documentação do imóvel, né? Então, comentei que tem
3 documentos que são fundamentais: o edital, a matrícula e o processo judicial, se for o caso. Tem que ler todos eles com muito cuidado. Tem que entender quais são os ônus que existem naquele imóvel. Tem que entender a responsabilidade pelas dívidas do imóvel. Se tem dívida de condomínio e IPTU, por exemplo, vai ser quitada com o valor da arrematação ou vai sobrar para o arrematante? Né? Isso não é surpresa no pós-leilão. Sim. Isso aí é algo que existe de análise antes do leilão, até para que você calcule corretamente a viabilidade financeira daquele negócio. Existe algum outro ônus no imóvel? Em que isso vai impactar na sua arrematação? É um ônus que inviabiliza, que torna aquele leilão, que ainda que tenha 50% de desconto, torna o leilão ruim? Ou é algo que não vai impactar na sua arrematação, que no pós-leilão você resolve de uma forma muito tranquila? Então, nesses 3 documentos, existem termos que não fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, né? Só que isso é como qualquer outra forma de investimento, né? Se a pessoa for pegar lá um relatório de um fundo imobiliário, sem nunca ter lido um relatório de um fundo imobiliário, vai ter um monte de termo que ela não vai entender. E aí, estudo e prática, aquilo lá vai ficando rotineiro, vai ficando fácil. Com leilão de imóvel é a mesma coisa. Então, no primeiro momento, você não sabe o que é um termo, não sabe qual é a consequência daquele termo. Aí você vai lá, de alguma forma, estuda, aprende o termo, aprende a consequência. Na segunda vez, pode ser que não tenha tão claro ali na sua mente, mas você relembra algo que você já sabia. Na terceira vez já está automático, já leu o termo, já sabe qual é a consequência, já sabe qual é o impacto daquilo. Então, assim, a falta de conhecimento torna o negócio arriscado. E aí, tanto da análise financeira quanto da análise jurídica. Para quem realmente tem o conhecimento e analisa tudo certinho, né, você consegue ali mitigar muitos riscos. Aí, quando você tem todo o conhecimento, faz a análise correta, qual seria o maior risco que você tem? Não vender no prazo que você estava esperando. Então, você calculou lá 12 meses, por exemplo, e passaram os 12 meses e você não conseguiu vender o imóvel. Aí, a sua margem de lucro vai caindo, mas também não é do 12º mês para o 13º mês vai zerar o seu lucro. Não é isso, né? O que você vai ter de diferença ali de um mês para o outro? Um condomínio a mais, uma parcela de IPTU a mais, né? Nada que vá impactar significativamente no seu lucro. E o leilão, ele tem um outro benefício de segurança, que é o seguinte, né? Se o leilão ele for anulado, via de regra, o arrematante ele recebe tudo que pagou de volta, então o valor da arrematação, a comissão do leiloeiro, com a devida correção monetária. Né? Então, algo que não existe... Eu nem sabia que o leilão podia ser anulado, então ele pode ser anulado... Pode ser anulado. Se tiver algum vício ali nele, ele pode ser anulado. A análise prévia, a gente vai analisar se o procedimento está todo certinho para que não tenha ali nenhum problema de anulação. Né? Mas ainda que passe alguma coisa batida e o leilão seja anulado, a regra é que o arrematante vai receber tudo de volta, inclusive com a correção monetária. Então, qual é o outro tipo de investimento que você vai lá, coloca um dinheiro, algo dá errado e você recebe tudo de volta com a correção monetária? Olha, que interessante. Praticamente não existe, né? Quando a gente pensa tem uma boa segurança, se você for ver, né? Exato. Quando a gente pensa numa ação, por exemplo, você comprou hoje a ação, amanhã ela despencou 20%. Se você quiser vender, você vai ter o prejuízo de 20%. Ninguém vai te garantir aquilo ali, muito menos com correção monetária, né? No leilão, se for anulado, via de regra, você vai receber tudo que você pagou de volta com a devida correção monetária. Apesar desse benefício, que é um baita benefício de segurança, a gente analisa tudo antes, porque, afinal de contas, quando você arremata um imóvel em leilão, seja para investimento ou seja para moradia, você não quer ter que esperar para receber o seu dinheiro de volta com a correção monetária. Você quer ficar com o imóvel para ganhar com a venda ou para morar dentro daquele imóvel. Então, por isso que a gente passa por todos os pontos previamente para ter essa segurança. Se for anulado, você tem o dinheiro de volta e você pode procurar um outro leilão ali para fazer esse investimento. Sim. É legal, putz, não sabe. E tem um ponto curioso, você falou do tempo, né? Então, assim, o que eu queria entender? Normalmente, qual que é o tempo que leva? Porque tem uma série de análises que tem que ser feitas. E eu não... Provavelmente a gente vai começar... Você demora mais para fazer essa análise, né? Você vai atrás, procura, investiga, fala com o zelador, vê os prédios próximos, vê mercado, vê edital, analisa uma série de documentações. Então, assim, quando a gente entra, eu entro na Superbit, aí tem um imóvel lá que acabou de aparecer. Normalmente, qual o tempo médio que esse imóvel fica disponível para venda? Varia muito de edital para edital ou tem um tempo médio? Como funciona? Vai mudar, né, de modalidade de leilão para outro. Então, por exemplo, leilão judicial, geralmente ele tem muito mais publicidade. Se você entrar hoje num site de um leiloeiro, no site da Superbid, você vai encontrar leilão sendo ofertado lá, que vai acontecer em setembro, por exemplo. Então, tem um tempo ali de publicidade razoável. Um tempo lá para você conseguir investir o seu tempo de estudo ali em cima, né? Exato. Então, leilão ele sempre precisa de publicidade, né? Porque não adianta nada um leiloeiro gigante colocar hoje um imóvel para o leilão acontecer amanhã. Não deu tempo das pessoas olharem a oportunidade.
publicidade. Né? Então, realmente precisa dessa publicidade. Para os leilões extrajudiciais, essa publicidade é menor. Né? Geralmente, o prazo é mais curto. E aí entra um ponto que é fundamental para ter sucesso nos leilões, que é garimpar corretamente as oportunidades. Então, é fundamental que você realmente conheça todos os leiloeiros que atuam na região do seu interesse, né, para que você busque as oportunidades ali com frequência. E aí, se você olhar o site dos leiloeiros ali com uma média de 10 a 15 dias, né, você consegue encontrar todas as oportunidades, porque vai ter lá a oferta do primeiro leilão, primeira praça, que geralmente é pela média de avaliação, ninguém arremata, porque a gente quer desconto. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vou perguntar para você que tem muita dúvida disso, de primeira praça, né? Mas, por exemplo, nesse caso do tempo, você falou assim, tem que ter pelo menos uns 15 dias ali, né? Então, assim, qual que é o mínimo que o pessoal deixa, por exemplo, para fazer Será que tem uma data certa? Por exemplo, mínimo de 15 dias ou mínimo de um mês? Como funciona? O que a gente tem de cenário de leilão extrajudicial que fica com um prazozinho ali menor de publicidade, né? O credor tem que realizar o primeiro leilão extrajudicial e aí dentro de um intervalo de até 15 dias o segundo leilão extrajudicial. A regra do primeiro leilão extrajudicial, da primeira praça de um leilão judicial... Que é isso que se chama de primeira praça, então. É que vai ficar muito perto da média de avaliação do mercado imobiliário tradicional. Então, não é interessante arrematar quase 100% dos casos, porque você quer desconto no leilão, né? Então, você não vai comprar pela média de mercado. E aí, passa para a segunda praça. Então, já tem um prazo ali de publicidade da primeira praça e depois ainda tem o prazo de realização da segunda praça, que pode ser até nos 15 dias seguintes da primeira, para o caso dos leilões extrajudiciais. Então, se você passar de site por site leiloeiro, em média a cada 10 a 15 dias, você vai encontrar todas as oportunidades de leilão. Então, assim, se você sempre estiver monitorando 10, 15 dias ali, a gente vai encontrar tudo. E normalmente um leilão que eu estou interessado deve ficar no ar pelo menos um mesinho ali. O que você acha? Mais ou menos? Uma média de uns 20 dias. Uns 20 dias pelo menos, ou seja, legal. Se eu estiver monitorando, eu não vou perder nenhuma oportunidade, Exato. Né? E é até interessante você falou esse negócio de, ainda tem muito tempo, né? Eu falei lá de setembro, por exemplo, tem muito tempo para analisar. Mas é interessante que a análise ela seja mais perto possível do leilão. Porque o que você está analisando hoje, que vai acontecer daqui a 3 meses, em 3 meses pode ser que algo tenha mudado ali na análise daquele checklist. Então, ainda que você faça hoje, na véspera lá, uns dias antes, passa de novo por todos os pontos para ver se nada mudou. Né? Então, eu particularmente deixo para analisar os leilões sempre muito perto da realização dele. Sim. Porque aí o imóvel pode estar ocupado e foi desocupado. Exato. O mercado pode ter mudado, então o valor pode ter caído ou subido do apartamento. Então, tudo esse tipo de coisa pode ter acontecido. Isso é legal, porque às vezes você vai analisar um negócio bem antes e a foto do momento muda, né? Legal, isso é bacana. Quando a gente volta para a primeira e segunda praça, pelo que eu entendi, então, por lei, você precisa colocar a primeira praça com um valor que é mais próximo de mercado. Né? E aí talvez aquele negócio, né? No prédio, alguém tem interesse em comprar o próprio apartamento e aí compre. Mas na maioria das vezes o pessoal não compra porque não tem uma vantagem. E aí depois vai para o chamado de segunda praça, né? Ou seja, que aí você tem um desconto maior. Ou seja, sempre é mais interessante como investimento, sempre procurar o segunda praça. Isso é informado nos sites normalmente? É informado. O que a gente tem de cenário aí de lance mínimo das praças, né? Leilão judicial. Primeira praça é o valor de avaliação que o juiz determina que seja elaborado aquele laudo de avaliação. Aí, da data do laudo de avaliação até a data do leilão, passa por uma correção monetária. Às vezes tem um intervalo ali significativo entre a data de um e o outro. Aí corrige o valor. Primeira praça do leilão judicial. Na segunda praça vai incidir o desconto que o juiz determinar, que vai ser calculado em cima desse valor de avaliação. Né? Se o juiz não determinar desconto nenhum, porque o juiz pode determinar 20%, 30%, 40%. Se o juiz não determinar desconto nenhum, vale 50% de desconto. Então, segunda praça, lance mínimo, 50% de desconto em relação à primeira praça. No leilão extrajudicial, primeira praça, primeiro leilão extrajudicial, é o valor que o próprio contrato de alienação fiduciária, que é a garantia do imóvel entrando ali para pagamento daquela dívida, estipulou de avaliação para aquele imóvel. Então, esse é um requisito desse tipo de contrato. Então, toda vez que existe um contrato com a garantia da alienação fiduciária, tem que fazer a avaliação do imóvel, colocar em contrato para fins de leilão. Então, é essa avaliação. Já tem isso, né? Já tem isso. Então, todo mundo que assina um contrato de alienação fiduciária sabe que se deixar de pagar, o imóvel vai a leilão. Então, por isso que as chances de acordo são muito altas. Entendi. Não é algo que até a pessoa mais humilde que está fazendo um financiamento dando imóvel com garantia, ela sabe disso. Está escrito em contrato. Perfeito. O imóvel foi avaliado em contrato para essa finalidade. Então, esse valor de avaliação com a correção monetária da avaliação até a data do leilão, ou o valor venal para fins de TBI, que é o valor calculado para a prefeitura para pagamento de imposto de transmissão do bem imóvel. Perfeito. Então, o que for maior entre esses dois valores
é o lance mínimo da primeira praça em leilão extrajudicial. E na segunda praça em leilão extrajudicial, o lance mínimo é o total da dívida mais os encargos. Então, é o que aquela pessoa está devendo, mais os encargos incidentes ali naquela dívida. Então, a gente não tem uma porcentagem de desconto como a gente fala no judicial, né? Que o juiz define, se não definir, 50% de desconto. O que dita o desconto no leilão extrajudicial é realmente a diferença entre o total da dívida com o valor mínimo da primeira praça. Então, quanto mais a pessoa pagou da dívida, maior vai ser o desconto. Se a pessoa pagou muito pouco do total daquela dívida, o desconto vai ser menor. Perfeito. Poxa, bem interessante isso. E assim, é muito interessante porque são coisas que assim, a gente não imagina no dia a dia que esse tipo de coisa aconteça e você que é especialista já conhece, né? Quando a gente está falando assim também em leilão de imóveis, que eu acho que é um tópico muito grande, né? Se você for ver, dá para ficar horas falando aqui. Mas assim, quando a gente fala, você até falou, não precisa de um advogado, mas você precisa ter muito conhecimento para poder analisar tudo isso, né? Acho que essa é a conclusão que a gente chega. E aí, por isso que você tem o curso, porque você vai ensinar as pessoas a fazerem esse trabalho. Você está interessado? Vem aprender antes para não fazer besteira, né? E aí você tem os riscos que a gente falou. Uma dúvida que surgiu, que na verdade foi uma pergunta que mandaram aqui, eu acabei de ver isso aqui, eu também fiquei curioso, que talvez na parte do risco eu não tinha pensado. É possível ver todos os impostos que estão sendo devidos, por exemplo, um apartamento que está sendo para leilão? Estão devendo, sei lá, condomínio, ou estão devendo IPTU, isso daí tá no edital ou isso daí, tipo, a gente tem que ir atrás e pesquisar também? Ou os dois, né? Não só é possível, como é fundamental, né? Tá, perfeito. Porque primeiro a gente analisa em cada edital, e isso pode mudar de edital para edital, qual é a responsabilidade pelas dívidas do imóvel. Né? Então, se vai ser quitado com a arrematação, até a data da arrematação, ou se vai sobrar para o arrematante. Se tiver lá a informação que vai ser quitado, aí ok, você não precisa se preocupar em relação a isso, porque o edital está lá a seu favor. Se tiver informação de que, ou pela análise dos outros documentos, você perceber que a dívida vai sobrar para o arrematante, é fundamental que você levante. Né? Então, por exemplo, o clássico aí, IPTU e para imóvel dentro de condomínio, condomínio. O edital, ele pode apresentar esse débito, deveria, na verdade, apresentar o débito, mas nem sempre a gente encontra essa informação no edital. Só que aí tem outras formas de você buscar. Né? Então, por exemplo, IPTU. Todo imóvel dentro daquela prefeitura tem um número de contribuinte, que identifica aquele imóvel dentro da prefeitura. Aí você pega esse número de contribuinte, hoje em dia, para médias e grandes prefeituras e até prefeituras menores, né, já está tudo informatizado. Então, através do site da prefeitura, você consegue realizar essa busca. Então, você pega esse número do contribuinte, geralmente que está na matrícula do imóvel, vai lá no site da prefeitura e realiza essa busca. E aí você coloca na sua viabilidade financeira, né, para determinar os gastos. Atualizado, né? Atualizadinho. E o condomínio a gente levanta direto com a administradora do condomínio, né? Então, você vai lá, descobre quem é a administradora daquele condomínio. Às vezes, ligando para o condomínio, você pergunta para o porteiro, olha, quem é a administradora? Eles falam o nome, você vai lá e joga no Google, liga para eles, informa que é um leilão, né? Sempre deixando muito claro que é um leilão, que você precisa saber essa dívida, porque o edital passou essa responsabilidade. Também, para condomínio, tem a possibilidade de buscar dentro do processo judicial que está levando o imóvel a leilão, se for o caso, por dívida de condomínio. Então, tem lá o processo CV dentro do processo, eu falo com o advogado. Então, assim, essa é uma verificação fundamental. Primeiro, olhar no edital de quem vai ser a responsabilidade. Se o edital passar para o arrematante, tem que levantar. Isso é interessante que eu não tinha percebido. Ou seja, às vezes a responsabilidade está definida no edital. Então, é saber de quem que é a responsabilidade e, se for sua, ir atrás, né? Exato. Até porque você falou, tem que falar com a administradora, né? Ou com o condomínio, dependendo de alguns casos. Mas para eles também é super interessante que alguém vá arrematar aquilo. Tirar o devedor. E tira o devedor, ou seja, é um condomínio a mais que entra ali, que vai estar ajudando as despesas, você vai estar sanando uma dívida ali, então eles têm todo o interesse em fornecer as informações nesse caso, né? Exato. Para o condomínio, né? Especificamente, quando sai um devedor do condomínio, não é um alívio só para o caixa do condomínio. Às vezes é um alívio para todo mundo que mora naquele condomínio. Porque quando alguém passa a dever a cota condominial mensal, a despesa mensal daquele condomínio não muda. Ela continua ali. Então, o que acontece na prática? Todo mundo vai ter que rachar a conta de quem não está pagando. Vai aumentar para todo mundo, né? Exato. Então, o condomínio de todo mundo sobe para tampar o buraco daquelas pessoas que não estão pagando. Então, assim, é um baita alívio para todo mundo, né? Inclusive, tem aquele mito que as pessoas acham que o arrematante é sempre malvado da história. Sim, né? O arrematante, na verdade, ele está beneficiando várias pessoas. Ele é um bonzinho, na verdade. Direto ou indiretamente, né? Se for o caso ali de um condomínio, diretamente ele está beneficiando todo mundo que mora naquele condomínio. Perfeito. Se for um caso de um leilão extrajudicial, né? Indiretamente ele está beneficiando todo mundo que precisa de um financiamento ou de um empréstimo com uma garantia de uma alienação fiduciária. Porque se não existisse o leilão extrajudicial para o credor que emprestou aquele dinheiro, na maioria absoluta dos casos são os bancos, para recuperar aquela quantia, o que a gente teria de cenário hoje em dia? Né? Ou
ou o financiamento imobiliário não existiria, porque quem vai emprestar dinheiro sem ter forma de cobrança? Ninguém. Exato. Ou os juros seria ainda maior do que a gente tem hoje, né? Então, para valer a pena emprestar sem ter uma forma ali eficaz de cobrança, o que vai fazer? Vamos subir os juros para ficar interessante, né? Então, indiretamente, o arrematante do leilão extrajudicial está beneficiando todo mundo que quer comprar aí a casa própria, o sonho da casa própria, através de um financiamento. Maravilhoso. Eu não tinha essa percepção, mas é completamente, é um mito. Você falou, na verdade a gente olha como malvado, mas na verdade ele é o bonzinho. Que não só a questão de juros, tá, mas no próprio condomínio. Vai todo mundo começar a pagar menos ali, né? Exato. Legal, bacana. Pri, a gente falou muita coisa aqui, né? Só que tem muita coisa para falar. E aí provavelmente não vai conseguir falar hoje. E é por isso que você fez o curso, né? Conta um pouco mais, até como surgiu esse curso, né? Desde quando você tem o curso e tal. E conta um pouco mais, porque tem muita gente que fez pergunta para mim sobre o curso, porque já é um curso conhecido no mercado. Conta um pouquinho essa história aí pra gente. O curso está completando agora 3 anos de existência, né? Legal. Então, atualmente na 13ª turma, mas com inscrições fechadas, só dá para entrar em alguma turma. Então, a próxima, 14ª, ainda sem data definida de inscrição, mas provavelmente em junho. Né? Mas é regular. Toda hora regular. tem um curso novo, né? Isso. Legal. E aí, para quem tiver interesse, acompanhar sempre as informações lá, principalmente no meu Instagram, né? A principal forma de divulgação do curso, não só do curso. Qual é o seu Instagram mesmo? Priscila Perini _. Ok, gente. A gente vai colocar na descrição do vídeo, mas já anota aí. E não só para divulgação do curso, né? Mas no Instagram todo dia eu respondo perguntas que me enviam sobre os leilões. Todo dia tem alguma dica útil sobre o leilão. Tem bastante gente que arremata com o conhecimento do Instagram. Olha aí que legal, né? Mas o conhecimento do curso, ele está estruturado do básico até o ciclo final, né? Então, a gente vai da busca das oportunidades, da análise prévia, passando por documentação, desocupação, reforma, venda do imóvel e finalizando o curso com a tributação na venda, né? Que é a última coisa que a gente faz quando a gente vende o imóvel, é pagar o imposto sobre o lucro. Então, finaliza o ciclo completinho. Saindo do básico, para quem nunca teve contato com imóvel, para quem nunca teve contato com leilão, passando por todos esses pontos, né? O curso é um sucesso porque os alunos têm sucesso nas arrematações, né? Então, vários alunos aí com dezenas de imóveis arrematados, vários alunos prestando assessoria, porque você tem o conhecimento, você pode lucrar com as suas arrematações ou vender o seu conhecimento para quem não quer, não tem tempo para aprender, né? Então, no curso a gente vai do começo ao fim dos leilões de imóveis, tudo para que você tenha segurança, né? E de forma bem mastigada, bem didática, né? Então, eu tenho essa preocupação de pegar termos que não fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, termos jurídicos, né? E deixar aquele termo da forma mais simples possível para que a pessoa tenha esse material sempre disponível para voltar no momento que ela quiser e para que ela aprenda de uma forma estruturada e didática do começo ao fim das arrematações. Legal. E o curso demora quanto tempo para fazer esse curso? Se fizer certinho, 5 semanas. Mas eu deixo o curso disponível sem qualquer prazo para expirar. Entendi. Né? Então, enquanto as plataformas existirem, todo o material está disponível. Né? Você deixa gravado ali para o pessoal. A gente tem aulas gravadas e aulas ao vivo que depois ficam gravadas. Né? Então, se a pessoa assistiu tudo certinho agora e aí tá lá arrematando, daqui a um ano ela encontra um termo que ela não lembra muito bem porque ela não viu anteriormente. Só voltar lá no curso que ela vai ter lá todo o material disponível a qualquer momento. Legal, bacana. E as turmas, você falou que são turmas que são mais ou menos a cada 2 meses, é isso? Um intervalo de 3 meses, mais ou menos. 2 a 3 meses cada uma, tá? Então, para conferir sempre os próximos cursos, só ficar antenado aí no site e principalmente no Instagram, né? No Instagram, Legal, tá bom. E se quiser mandar pergunta lá no Instagram também, eu respondo todo dia. Aí, ó, tá bom, já responde um monte de pergunta ali, já aproveita, né? Mas faz o curso, não vai fazer, né? Fazer o curso do Instagram, né? O curso, ele é o investimento mais barato para quem quer, de fato, entrar nesse mercado. Porque, como eu falei, a assessoria, ela cobra em média de 5 a 10% do valor de cada arrematação. Então, ainda que você considere 5% de um imóvel muito barato, sai mais caro que o preço do curso. Né? E você contar que o preço do curso, você vai usar... Cada arrematação, Exatamente. Né? Você consegue utilizar o conhecimento ali ao longo do tempo. Sim. Não, faz todo sentido, né? Eu acho que se você tem tempo para fazer isso, é maravilhoso. Porque você ter o curso, ter conhecimento, você vai conseguir melhorar ali o seu retorno sobre o investimento. Que é o que a gente falou no começo, né? Isso é muito bacana. Bacana. Pri, então, curso sempre você vai avisar no Instagram e também no site, né? Sim. Legal, muito bom. Bom, nosso tempo está acabando hoje, pena que tem bastante coisa para falar, tem algumas perguntas que não deu para responder, mas já fica o convite para a próxima aqui, para a gente falar esse monte de pergunta, né? Queria te agradecer e eu acho que para finalizar é sempre legal se você puder dar uma dica aí para quem está começando em leilões, além de ir atrás do curso da Pri, que eu acho que é super importante para vocês.
Qual que é a dica que dá para deixar aqui para o pessoal aí que tá começando? Deixar algumas, né? A primeira, ou adquira conhecimento ou contrate uma assessoria, né? Não tente se arriscar, não olhe só para o desconto oferecido, apesar do desconto ser o determinante para participar do leilão, tem muito mais coisa que a gente precisa analisar para ter uma arrematação segura, né? Então, um dos dois caminhos para que você tenha segurança, ou adquira conhecimento ou contrate uma assessoria. Segundo ponto, que é a dica super importante, é aprenda a garimpar as oportunidades de site por site de leiloeiro e seja constante, né? Porque tem gente que acredita que os leilões acontecem em determinado momento do ano. E não. Os leilões acontecem diariamente ao longo do ano. Não tem uma data específica, nada específico em relação a isso. Então, constância para que você consiga sempre encontrar as melhores oportunidades. E a terceira dica é uma dica que, na verdade, vem de um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Que é abra sua mente para imóveis que se você quer investir. Né? Porque é muito comum que a pessoa vá procurar um imóvel para investimento, ou seja, ela quer comprar e vender e ganhar dinheiro com aquilo, e ela fica colocando as características pessoais que ela busca no imóvel para esse imóvel de investimento. Isso não faz sentido, né? Boas oportunidades de investimento vão muito além dos imóveis que a gente gostaria de morar. Então, é sempre importante aí sair da caixinha, né? Sair do nosso meio para entender que às vezes você pode ter um padrão de vida ali mais superior, mas um imóvel mais popular pode ser uma ótima forma de investimento. Então, realmente precisa pensar um pouco fora da caixa para aproveitar o máximo de oportunidades, dependendo aí do seu perfil de investimento. Essa última eu acho que especialmente útil, porque quando eu vou no leilão ali no Superbid para tentar encontrar alguma coisa, e aí eu tô pensando nos imóveis que às vezes eu vejo, sempre vou vendo alguma coisa perto de casa, né? É muito comum. Talvez perto de casa não seja a melhor opção, às vezes longe de casa tem uma opção melhor, né? Exato. Muito legal, ótimo. Putz, maravilha, não veio uma dica, veio 3 dicas aqui maravilhosas da Pri. Pri, mais uma vez, super obrigado pela entrevista. Espero que tenha próximas, a gente vai fazer aí para responder esse monte de pergunta que veio. E todas as informações da Superbid e também do curso da Pri, a gente vai estar disponibilizando aí no vídeo para vocês. Eu que agradeço o convite mais uma vez, muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês e querendo outras, a gente vem. Muito bom, obrigado. Vamos ter outro. Obrigado, Obrigada. Pri.